Essa palavra que eu vou trazer hoje, ela é uma palavra que não era para agora. Eu confesso que essa reflexão seria mais para frente um pouco. Só que esses dias foram dias improváveis, porque eu imaginava que o pastor Sérgio Lira estaria aqui hoje pela manhã. Acho que alguns irmãos também. Alguns irmãos vieram, porque talvez quisessem ouvir o pastor Sérgio Lira hoje pela manhã. E eu até tentei com o Renner, ele disse: Renner, fala para o pastor Sérgio Lira, porque se ele estiver aqui pela manhã, eu não vou levar uma reflexão para aquele homem ficar sentado me ouvindo. Né? O pastor Sérgio Lira foi meu professor na área de missões lá no seminário, tenho uma admiração gigantesca por ele, um homem de Deus, mas ele disse que não poderia, por conta das suas limitações, preferia voltar para Gravatá, dormir lá. O PH tinha separado um hotel aqui com acessibilidade para ele, tudo certinho, mas ele preferiu voltar para Gravatá, descansar e estar somente à noite. E aí eu comecei a entender que essa palavra de hoje era para ser justamente hoje. Justamente hoje. Essa reflexão, ela surge a partir do meu devocional diário. Eu estava lendo a carta, relendo a carta aos Colossenses, e quando eu cheguei no capítulo 4, no verso 10 e 11, eu quero que você abra a sua Bíblia nesse texto. Nós vamos folhear alguns textos logo após esse aqui. Nós vamos folhear alguns textos do livro de Atos, e eu quero muito sua atenção nesse momento. E aí eu me deparei no final dessa carta com os versos 10 e 11 do capítulo 4 de Colossenses, que diz assim: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Verso 11. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Todos juntos, esse finalzinho. Eles têm sido o meu aqui. Quando eu me deparei com esse termo, no dia que eu comecei a reler essa carta, essa palavra não saiu da minha mente. Essa frase final me incomodou mais de 15 dias. E eu fiquei com esse negócio na cabeça. Eles têm sido o meu lenitivo. Escute, alguém já disse que todo cristão deve estar plenamente convencido de que a sua vida espiritual deve ser vista como um cenário de uma batalha constante e às vezes dolorosa. É assim que se deve olhar a vida cristã. Às vezes nós olhamos para a vida cristã em um nível de romantismo muito exagerado. Nós não podemos imaginar que o reino de Deus, a caminhada cristã, pode ser confundida com um passeio no shopping sábado à tarde. Porque você sabe muito bem que não é. Você, por experiência própria, como o irmão João Rodrigues, que trazia o presbítero Carneiro para a igreja, sabe muito bem que a vida cristã, nessa longa caminhada, não é tão romântica assim. A vida cristã, irmãos, ela se parece mais com um campo de batalha, onde nós travamos embates com os outros. Já percebeu quantos embates dessa caminhada cristã a gente trava com o outro? Com as questões do outro, com o jeito do outro, com o gosto do outro, com as posições do outro. A vida cristã, ela pode ser comparada como essa batalha, onde temos embates com os outros, onde temos embate conosco mesmo. Lutamos contra nossas paixões, nossos desejos, contra o nosso jeito, contra o nosso ímpeto. Lutamos contra os outros, lutamos contra nós mesmos e, como Jacó, muitas ou algumas vezes, nós entramos em embate com o próprio Deus. Eu não consigo entender o que é que Deus está fazendo. Eu não aceito o que Deus está fazendo. Por que é que Deus tirou essa pessoa? Por que é que Deus fez isso? Por que Deus? Por que Deus? Então, você começa a entender que a vida cristã, ela não é comparada com algo muito suave, mas, como bem disse o autor, deve ser comparado com um cenário de batalha constante e, às vezes, dolorosa. Sabe qual é a graça de tudo isso?
é que, a despeito desse cenário verdadeiro e real, e está aqui uma comunidade de fé que prova isso, a despeito desse cenário, o reino de Deus, a caminhada cristã e, em especial, a igreja em que estamos inseridos, são um refúgio no meio da tormenta. A despeito dos inúmeros embates que travamos entre nós, com o próximo, com o próprio Deus, a igreja é um lugar de restauração, um lugar de conforto, um lugar de encorajamento. E é sobre isso que o apóstolo Paulo nos ensina nessa manhã. Improvável. Veja, sempre que nós chegamos no final de uma carta do Novo Testamento, nós somos tentados a ignorar as suas últimas palavras ou as suas últimas partes, que se apresentam geralmente como saudações finais. A gente vem lendo a carta empolgado, a gente começa a entender as questões teológicas ali, a dinâmica de uma carta é justamente essa. Sempre que uma carta do Novo Testamento surge, ela parte a partir de uma problemática. Foi redundante, mas é verdade. Veja, há um problema na igreja, alguém escreve para o apóstolo responsável, e aí, no caso de Colossenses aqui, ao apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo então escreve uma carta de volta para sanar os problemas que ali se tinha. Então, nós temos geralmente na carta, a primeira parte é uma parte teórica, a segunda parte é uma parte prática. Vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Então, é assim que funciona. E quando chegamos no final dessa carta, somos tentados a ignorar essas saudações finais. Por quê? Talvez porque os maiores problemas que a carta se propõe a resolver já foram resolvidos. As tensões, os embates, os erros teológicos já foram resolvidos. No final, então, essas saudações eu vou pular, porque eu estou lendo a Bíblia em um ano, e essas saudações finais irão me atrapalhar nessa jornada. Então, já resolveu o problema, eu parto para a carta seguinte. E nós ignoramos essa parte final como sendo teologicamente sem valor. E é aqui que nós nos enganamos, ou podemos nos enganar. Pois bem, veja, depois que Paulo fortalece a igreja que está em Colosso, mostrando a supremacia de Cristo sobre todas as coisas, depois que Paulo corrige as falsas doutrinas e orienta os crentes a viverem uma vida centrada em Cristo, ele resolve aquelas problemáticas. Nos versos finais que nós lemos, nós encontramos Paulo se dirigindo a 3 amigos de jornada. Tem mais, mas nesses versos, ele vai se dirigir a 3 amigos de jornadas e 3 amigos judeus. E sobre eles, Paulo dá um testemunho gracioso, impactante. Paulo olha para esses 3 amigos e Paulo diz: eles têm sido o meu lenitivo. A palavra lenitivo aqui é consolo. Paulo está dizendo, esses amigos foram um conforto, foram um alívio nessa jornada. Nesses dias pesarosos, eles foram consolo, conforto e alívio. Só que, mais do que testemunhos individuais, destinados a 3 pessoas apenas, o que nós temos aqui, ou o que Paulo está nos mostrando, é a essência da vida prática da igreja primitiva, mais do que testemunho pessoal. Paulo está mostrando qual é a essência dessa igreja, como essa igreja vive. Paulo está dizendo, essa igreja é uma igreja lenitiva. E é sobre isso que eu queria pensar com vocês rapidamente. Sobre esse tema que tem incomodado meu coração esses dias, sobre uma igreja lenitiva. E essa igreja lenitiva tem 3 características importantes que o texto relata. Primeira delas, uma igreja lenitiva, ela partilha das suas cargas e das suas dores. Uma igreja lenitiva partilha das suas cargas e das suas dores. Veja que o verso 10 inicia dizendo: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. Qual é o contexto aqui? Paulo está possivelmente preso em Roma,
E Paulo havia sido, logicamente, injustiçado. Paulo não fez nada que ofendesse aquela nação, o império, mas por causa do Evangelho, por pregar o Evangelho, Paulo havia sido preso, injustiçado, privado da sua liberdade. E nesse momento de prisão, Paulo faz menção ao nome de Aristarco como sendo um colega de prisão. Quem era esse homem? Aristarco era um judeu de Tessalônica que se tornou alguém que partilhava das cargas de Paulo. E a gente encontra esse personagem em alguns momentos da história. Não feche sua Bíblia, porque nós vamos dar uma passeada aqui no livro de Atos. O primeiro momento que a gente encontra esse personagem é quando ele, juntamente com Tíquico, faz parte da delegação que levou oferta das igrejas fundadas por Paulo a Jerusalém. Então nós temos um homem que faz parte dessa delegação de auxílio. Ele recolhe as ofertas que foram levadas ali das igrejas plantadas por Paulo e desce para Jerusalém, que é o centro de distribuição. Primeiro momento. Há um segundo momento. Quando Paulo prega em Éfeso, você deve lembrar isso muito bem. E Paulo prega em Éfeso e há ali um levante liderado por Demétrio, o Ourives, que não suportava perder os lucros. Ele fazia imagens de ouro da deusa Diana, e Paulo começa a pregar dizendo que a deusa Diana não é nada mais do que uma invenção. Imagine o prejuízo causado ali. Então, por causa disso, há um levante, e veja quem estava junto com Paulo. Arthur, por gentileza, Atos capítulo 19, verso 28 e 29. Veja o que é que diz o texto. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamaram: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. O pau está quebrando, leva todo mundo, vamos espancar todo mundo. Quem está junto de Paulo? Aristarco. Há um segundo momento. O tumulto em Éfeso é cessado, Paulo segue para a Grécia e lá está Aristarco, fiel companheiro de Paulo. Atos capítulo 20, verso 4. Veja o que o texto diz: acompanharam-no até a Ásia, Sótapro, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e segundo de Tessalônica. Esse homem, mais uma vez, está ao lado de Paulo como um fiel escudeiro. Tem mais. Quando Paulo apela para César e é levado em custódia para o navio romano, e no meio desse caminho, no meio dessa jornada, dessa navegação, há uma tormenta ali, uma tempestade e um naufrágio, adivinha quem está no meio desse navio? Atos capítulo 27, verso 1 e 2. Veja aí. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram, Paulo está em custódia, está preso, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Verso 2: embarcando no navio Adramintino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco. Esse cara gosta de um problema como ninguém gosta. Ele gosta de inventar 4 ou 5 acampamentos no ano. Não é verdade? Ele gosta desse negócio. Macedônio de Tessalônica. Mas se você acha que já viu esse homem de uma forma extremamente influente na vida de Paulo, participando dos momentos mais perigosos da vida de Paulo, você está enganado. Porque ainda tem algo mais extraordinário, mais impressionante. Como é que o texto diz o início do verso 10? Sauda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. É pouco provável que Aristarco fosse um prisioneiro oficial de Roma. É muito pouco provável. Todas as consultas que eu fiz no texto, com especialistas no texto, não admitem o fato de que ele era um preso oficial de Roma. Ao que tudo indica, a designação prisioneiro comigo significa que Aristarco sujeitou-se
a ser confinado com Paulo para poder ajudar e consolar o apóstolo. Em outras palavras, Aristarco disse: me deixa ficar preso com ele. Me permita, por favor, ser encarcerado juntamente com o irmão Paulo, porque eu preciso estar ao lado dele. Foi um prisioneiro voluntário por amor a Jesus Cristo e amor ao Evangelho. Irmãos, uma igreja lenitiva, verdadeiramente, ela partilha das suas dores e das suas cargas em Cristo. Pela causa de Cristo, por causa do Evangelho, ela está pronta a partilhar do sofrimento de seus irmãos. Ela está disposta voluntariamente a dizer: meu querido, essa carga é muito grande para você, me dá uma carga dessa, deixa eu partilhar um pouco dessas dores, para que você possa andar um pouco melhor. Essa é a marca de uma igreja lenitiva, ela partilha suas cargas, ela partilha suas dores. E eu posso dizer, por experiência própria, essa igreja, a terceira igreja presbiteriana de Caruaru, ela tem sido uma igreja lenitiva. Essa igreja, irmãos, tem nos ensinado e nos mostrado o que é carregar a dor dos outros. Eu sei que aqui dentro há irmãos que têm sido esse lenitivo. Eu sei que há aqui irmãos que têm sido um instrumento de conforto na vida do outro, que tem sido um instrumento de consolação, de ajuda, quando a carga é muito grande. Eu sei que aqui existem irmãos que têm partilhado dessa carga, e que bênção é isso, louvado seja Deus por isso. Como é bom fazer parte de uma igreja em que as cargas são partilhadas, em que os fardos são divididos, em que as dores não são choradas unicamente por uma pessoa, mas são choradas por diversas pessoas, e como é bom isso. Eu poderia citar inúmeras delas. Eu poderia citar, por exemplo, pastor Marcos e Rosélia, como uma experiência pessoal de um casal que foi um lenitivo na minha vida, na minha família. No momento da pior situação, de um caos à existência, eles foram o lenitivo da minha vida. Eu poderia citar o pastor Erivaldo. Eu lembro que eu tinha um Fox 2007, carro problemático, e eu indo para o seminário, esse carro no meio do caminho, quando chega perto da Polícia Rodoviária Federal, esse carro bate o motor de um jeito que eu não sei como foi que aconteceu aquilo ali. Acho que a bomba d'água estourou e o carro bateu o motor todinho, nem a parte, bateu todo, nada prestava naquele carro. Reboca o carro, traz para Caruaru, leva para o mecânico, ele disse: aqui só outro motor. Disse: meu Deus, eu preciso do carro. Disse: pastor, aconteceu isso. E eu lembro um dia, ele disse: Diego, você não tenha vergonha do que eu vou fazer. E ele me chamou aqui à frente dessa igreja, me colocou ali. E num dia de EBD, muita gente na igreja, ele disse: eu queria convocar os irmãos. Contou o fato, disse: o carro do seminarista quebrou, ele precisa ir para o seminário, precisa ir para o campo trabalhar. E eu queria pedir que vocês viessem aqui, não tinha Pix ainda, viessem aqui e colocassem dinheiro na mão dele. Ele disse: olha, fecha os olhos e abre as mãos, faça uma concha com as mãos. Minhas mãos grandes, cabia muito dinheiro. E aí eu fiz essa concha com as mãos e os irmãos vieram colocar dinheiro, e colocaram dinheiro, e começou a cair dinheiro no chão, e o dinheiro não comportava nas minhas mãos. Resolvi a parte do carro, ainda ficou faltando uma boa parte ainda considerável. Era muito caro, na época quase R$8.000, isso há muitos anos atrás. E aí eu lembro que um irmão aqui da igreja disse: vem aqui em casa. E ele disse: olha, essa aqui é a nossa contribuição para você. Me deu um cheque, me deu um cheque. E aí eu consegui resolver uma parte mais. Eu comecei a vender as coisas de casa. Eu tinha um videogame, comecei a vender videogame, vender as coisas. Eu vou consertar esse carro, não tem jeito, tem que consertar o carro. Passa uns dias e esse irmão liga para mim novamente: a gente não conseguiu dormir, porque ainda falta um valor para você consertar o seu carro. E meu filho se sentiu incomodado e mandou um outro cheque, está aqui. E eu vendi o videogame desnecessário, né? Podia ter ficado com ele, mas não sabia. Disse: meu irmão, por que não avisou antes? Brincadeira. Mas
Ele deu aquele cheque e eu consertei aquele carro. Como é bom ter pessoas para carregar o fardo dessa vida. Quantas vezes, no meio da perda, do sofrimento, da dor, foi aquele abraço fraterno que levantou você, foi aquela palavra, foi aquele almoço, foi aquele jantar, foi aquela saída para lanchar pós-culto que levantou você, que você entendeu que quem estava do seu lado era muito mais do que um simples irmão de igreja, mas era verdadeiramente um servo de Deus, que estava ali para partilhar suas dores, suas cargas. Eu poderia citar um monte de gente aqui, eu poderia citar, por exemplo, Valmir. Quando ninguém acreditava na gente, o pastor Vinícius terminou o ministério aqui, foi embora, disse, olha, agora é com vocês. E o que a gente ia fazer? 2 jovens, sem muita experiência, ele disse, eu sei que vocês podem fazer, esse negócio dar certo. Eu dizia, negão, eu não vou conseguir não, o negócio é difícil demais. Ele disse, vai, meu irmão. Valmir apagava as luzes da igreja aqui, a gente ia orar, a gente ia para o morro orar, a gente fazia vigília da noite, negócio bem pentecostal. A gente era desse negócio mesmo, a gente era desse movimento, a gente subia aquele Morro do Senhor dos Exércitos de madrugada. Eu não faço negócio desse hoje nunca mais. Mas a gente ia, e ele disse, a gente vai conseguir, como esquecer disso? Eu poderia citar um monte de gente, está aqui, Alberdan, que tem sido esse lenitivo para a nossa vida, pastor Ivanício do outro lado do mundo, mas nos auxilia, tantos outros irmãos, e assim como a minha lista, eu sei que você tem uma lista também de irmãos que tem sido lenitivo na sua vida, que tem partilhado das cargas que você tem carregado, e sabe, isso é uma bênção que a igreja de Cristo nos proporciona. Uma igreja lenitiva carrega, divide fardos e cargas, dores são divididas. Mas tem mais. Uma igreja lenitiva, ela partilha do perdão. Veja comigo aí a sequência ainda do verso 10. Ele sauda o seu primeiro amigo, Aristarco, mas aí ele sauda também um jovem chamado Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-vos. A leitura aqui é romântica no final do texto. Citação de um nome, uma recomendação para ser bem recebido. Só que, 10 anos antes desse texto, dessa saudação, esses 3 homens de Deus entraram em uma grande desavença. Uma violenta desavença. E aqui, um ponto importante. Até homens de Deus, até o povo de Deus, em algum momento da vida, pode entrar em grande desavença. Veja, João Marcos, como ele é melhor conhecido, não é o nosso João Marcos aqui, mas o João Marcos da Bíblia, que aqui é citado por Marcos, mas João Marcos, como é conhecido, era um judeu de Jerusalém. Sua mãe, uma mulher muito piedosa, havia aberto as portas da sua casa para os cristãos cultuarem ao Senhor. Provavelmente, João Marcos tenha vindo à fé pelo ministério de Pedro. E, por causa da sua proximidade com seu primo Barnabé, é indicado, apresentado a Paulo e se torna então companheiro da missão ou companheiro da primeira viagem missionária. Vamos ver isso? Atos capítulo 13. Nós temos a primeira viagem missionária desse povo. Como é que surge aquilo que nós conhecemos por 3 viagens missionárias de Paulo? A primeira está aqui, no capítulo 13, verso de 1 a 5. Por favor, Arthur. Havia na cidade de Antioquia profetas e mestres. Quem estava lá? Barnabé, Simeão por nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Como é que surge isso? Verso 2. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Verso 5, informação importante. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar. É muito provável que João Marcos,
o jovem João Marcos, muito jovem, tivesse encarregado da parte operacional dessa viagem. Ele vai cuidar ali dos mantimentos, talvez da rota, de como iremos fazer. A parte operacional é por responsabilidade dele. E nós não sabemos o motivo pelo qual, mas talvez a idade, talvez o peso da responsabilidade, talvez o medo, talvez o receio de que esse grupo está entrando em um período, em um local de muito perigo. A gente não sabe o motivo exato, mas o fato é que em algum momento João Marcos havia abandonado a missão e deixou para trás Paulo e Barnabé. Atos capítulo 13, verso 13 e 14. Vamos ver essa narrativa, é interessante. Estava todo mundo junto, no processo, primeira viagem missionária, tudo ok, guiado pelo Espírito Santo, veja. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge, da Panfilha. João Marcos, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Vamos lá. Aqui começa a problemática dessa missão, desse relacionamento. Algumas questões interessantes. Veja, nem tudo nessa vida sai como nós planejamos. Nem tudo. É uma loucura da vida. Imaginar que vamos elaborar planos e que eles vão sair exatamente como nós queremos. Nem tudo sai como nós planejamos. Paulo e Barnabé organizaram tudo. Não foram por conta própria. Foram guiados pelo Espírito Santo. Seguem a viagem, arrumam um auxiliar de confiança. De fato era. Uma boa indicação. Pensa comigo. Imagina como deve ter ficado a cabeça do apóstolo Paulo. Primeira viagem missionária. Tudo organizado. O Espírito Santo diz, vai. Eles arrumam um auxiliar. No meio do caminho o cara vai embora. Imagine como deve ter ficado a cabeça de Barnabé. Meu Deus, eu indiquei esse cara. Já viu que a gente indica alguém para um trabalho? Coisa ruim. Às vezes alguém diz assim, tu não sabe não onde é que tem um campo? Tem um pastor aqui que está precisando de um campo. Eu digo, rapaz, eu não sei não, agora não. Vou pensar. Digo, se eu souber eu te aviso. Porque coisa difícil é uma indicação. Porque a gente indica a pessoa, o cara depois pisa na bola, e a pessoa que recebeu a indicação, rapaz, aquele cara que você mandou para cá, eita problema. Imagina a mente de Barnabé. Indiquei meu primo. O cara pisou na bola. Mas aí o texto é interessante, diz que a missão continua mesmo com dois. Eles seguem a missão, pregam o evangelho. Segunda problemática que aparece aqui. Às vezes, nós remoemos demais nossas mágoas e frustrações. Muitas vezes a gente remói demais mágoas e frustrações da nossa vida. Vamos lá, primeira viagem missionária chega ao fim, mesmo com dois, a obra do Senhor continua. A dupla havia passado por Chipre, pregado o evangelho, Antioquia da Pisídia, pregado o evangelho, Icônio, pregado o evangelho, Listra, Derbe, pregado o evangelho. Quando eles retornam para Antioquia, Atos capítulo 14, verso 28, a gente não vai ler esse texto não, mas nos diz que eles ficaram um tempo considerável em Antioquia, que é o local de envio. Eles saem para pregar, mas voltam para Antioquia, que é a sede. Eles passam um bom tempo ali, descansam, logicamente, uma viagem que durou aproximadamente de 1 ano e meio a 2 anos. Eles descansam em Antioquia e estão treinando outros discípulos. Pois bem, quando chegamos no capítulo 15, nós temos aquilo que é chamado de primeira reunião de presbitério, né? A gente costuma dizer que é o concílio de Jerusalém, capítulo 15. Paulo e Barnabé, então, sobem para Jerusalém para tratar questões concernentes à circuncisão. Capítulo 15, do verso 1 até o verso 35. Quando chegamos no verso 36 do capítulo 15, nós temos uma marcação de tempo extremamente interessante. Por favor, verso 36, Arthur, do capítulo 15. Eles retornam do concílio de Jerusalém, tudo bem.
Aí o verso 36 diz: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades às quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como se passa. Vamos fazer um trabalho de revisão. Nas igrejas que plantamos, faz muito tempo que a gente não vai lá, vamos voltar e ver como esses irmãos estão, corrigir algum tipo de erro. Vamos fazer isso. Aproximadamente 1 ano e meio depois daquele evento desagradável, nós temos aqui no capítulo 15, aquilo que é conhecido como a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo diz: vamos, Barnabé. Aí Barnabé disse: vamos, mas eu tenho uma ideia. Qual é a ideia? Verso 37 e 38, veja que bela ideia. E Barnabé queria levar também quem? João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Pisídia, não os acompanhando no trabalho. Olhe para cá, escute. Quase 2 anos depois daquela desavença, havia mágoa ainda no coração do apóstolo Paulo referente a João Marcos. 2 anos se passaram desse evento, e aquele dia ainda está muito vívido na mente de Paulo, assim como aquelas irmãs, que 10 anos depois da toalha em cima da cama, ela olha para o marido e diz: mas há 25 anos atrás, você deixou a toalha em cima da cama, e você merecia um divórcio por causa disso. Brincadeira. Irmãos, veja, Paulo lembra disso de um jeito. Veja como é que ele cita. Quando João Marcos diz, quando Barnabé diz: vamos levar João Marcos, ele diz: não, porque aquele dia não saiu da minha mente ainda. Eu estou lembrado do dia em que a gente, passando pela Panfilha, ele abandonou a gente, então não vamos levar ele. Mas escute isso com atenção. A reação de Paulo está nos lembrando que feridas emocionais podem permanecer mesmo no coração de gente espiritual. É algo das relações humanas. Desavenças, elas irão acontecer. O problema está no fato de a gente remoer demais mágoas e problemas do passado. Parece que a gente gosta desse negócio, o problema surgiu, a gente não quer tratar, mas a gente quer ficar sendo alimentado por aquilo, porque parece que o ódio nos alimenta, e quanto mais raiva eu tenho, mais eu tenho vontade de viver. 2 anos se passaram, e ainda remói isso. E esse segue um outro problema. Veja, problemas não resolvidos geram outros problemas. Porque veja, como é que Barnabé reage a essa firmeza de Paulo? Versos 39 e 40 do capítulo 15. Veja comigo. O que Barnabé diz? Houve entre eles, de novo, meu Deus, tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo João Marcos, navegou para Chipre. Capítulo verso 40. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu recomendado pelos irmãos a graça do Senhor. O caos agora está instaurado. O que era uma briga de 2 agora, aquele trio ternura, né, Tatá? Trio ternura ali agora racha. O trio ali agora acaba, se desfaz, toma um rumo diferente. Ninguém agora tem conciliação com mais ninguém. Veja que bronca. Quando nós não resolvemos nossas pelengas, nossas peiticas, nossos problemas, há uma grande tendência de gerar coisas maiores. A mágoa está no coração. Paulo diz: não vou levar. Barnabé diz: então não tem problema, eu vou com ele. A gente racha. Mas depois de toda essa nossa viagem, esse panorama pelo livro de Atos, nós voltamos para o texto de Colossenses. E aí o texto diz algo maravilhoso. Saúda-vos não somente Aristarco, mas saúda-vos a João Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o.
Veja que sensacional é o Evangelho. Veja, Paulo, as palavras de Paulo deixam claro que quase 10 anos depois, aquela desavença foi resolvida. Paulo está atestando isso. Aquele problema não existe mais. Foi resolvido. Veja, eu não sei como essa reconciliação se deu. O texto bíblico, nenhum relato bíblico marca um momento dessa reconciliação, mas eu, com a minha mente fértil, eu gosto de imaginar como foi aquela reconciliação. Quer saber como eu imagino? Eu imagino assim. Eu imagino um encontro inesperado deles, talvez numa rota de pregação do Evangelho. Eu imagino eles se encontrando ali, e nesse encontro, nenhuma palavra é dita por começo. Eu imagino um abraço muito caloroso e apertado deles dois. E depois de um período de aperto naquele abraço, eu imagino João Marcos dizendo: me perdoa, Paulão. Paulão, me perdoa, eu fui imaturo demais. Paulo, me perdoa, eu estava com medo, eu não sabia o que esperar a gente lá. Eu achei a responsabilidade grande demais, perdoa-me. Aí eu imagino o velho Paulo experiente, os olhos já cansados, olhando para João Marcos e dizendo: meu filho, me perdoa também. Me perdoa porque eu estava com tanta raiva naquele dia, eu tinha uma expectativa dessa missão, eu tinha expectativa em você, mas eu não quero discutir os pormenores disso, somente me perdoa. E eu imagino eles dizendo para o outro: está perdoado, porque aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa, há algo muito maior que nos une. Eu imagino desse jeito aquela reconciliação. E veja, não foi uma reconciliação maquiada, como a gente faz muitas vezes. Olha, me perdoa, simplesmente para ficar bonito na sociedade. Não, o negócio ficou tão bem resolvido que Paulo cuida para que João Marcos seja muito bem recebido, caso ele vá para Colosso. O que é na mente de Paulo? Paulo diz: eu sei que aquele abandono de João Marcos se espalhou por muitos lugares. Eu sei que muita gente soube que ele nos abandonou. E muita gente pode interpretar de forma errada. Eles não conheciam o contexto, não sabem da história, viu somente a situação, ouviu, e por causa do que ele ouviu, interpreta. E pensando em guardar, em privar, pensando em João Marcos ser muito bem recebido, Paulo se antecipa para garantir essa boa recepção. Aí ele diz: sabe quem é esse João Marcos? Esse João Marcos é aquele de quem vocês receberam instrução. Eu sou um apóstolo, e eu estou dizendo a vocês que se ele for aí em Colosso, recebe ele bem. Recebe bem porque não existe nada mais que nos separe. Recebe bem porque tudo aquilo foi esquecido, eu nem lembro mais. Receba bem. E a gente encontra o cravar dessa reconciliação quando o apóstolo Paulo escreve sua segunda carta a Timóteo, no final da sua vida, lá no finalzinho, sozinho. Capítulo 4, no verso 11, aí Paulo diz: somente Lucas está comigo. Toma contigo João Marcos e traze-me, pois ele me é útil para o ministério. Louvado seja Deus por isso. Meu irmão, João Marcos se tornou um servo valioso. João Marcos se tornou não alguém que abandona. João Marcos não vai ser reconhecido como alguém que abandonou o ministério. João Marcos é reconhecido como um servo valioso, sendo escolhido para escrever o segundo evangelho que preenche nossas Bíblias. Você já imaginou isso? Que o cara que um dia abandonou com medo, sei lá por quê, frustração, sei lá por quê, talvez irresponsabilidade, por que não? Mas aquele que um dia abandonou o apóstolo Paulo é restaurado por Deus e escolhido para escrever um evangelho que perpassa o tempo e a boca de Deus. Meu irmão, não ignore isso.
Talvez aquela pessoa que você precisa perdoar seja alguém que vai ser instrumento poderoso de Deus para essa nação. E aí é uma lição muito preciosa que termina esse ponto. Nesse processo de restauração, nós precisamos de ajuda. Veja, quem é que foi o grande ajudador dessa reconciliação da história? Quem é que você imagina que ajudou nessa reconciliação? Tem um nome escondido nas cartas do Novo Testamento. Todo mundo quer ser o apóstolo Paulo. Todo mundo se espelha no apóstolo Paulo, o grande desbravador, o apóstolo dos gentios, o grande pregador. Mas há um nome chamado Barnabé, que está escondido. É interessante porque Barnabé é o tipo de gente catalisadora, que ajunta. É o tipo de gente que está escondido, mas está sempre unindo, trazendo. Porque veja, a primeira viagem missionária começa com Barnabé e Paulo. É assim que começa a ordem. Da segunda viagem missionária para frente, a ordem muda. É Paulo e Barnabé. E está tudo bem. Porque Barnabé entendeu que ele é um catalisador. Aí um estudioso bíblico chamado Warren Wiersbe, ele diz: duvido que João Marcos teria conseguido superar seu erro sem a ajuda do seu primo Barnabé. Deus usou Barnabé para encorajar João Marcos e para restaurá-lo ao serviço. E Barnabé fez jus ao seu nome. O que significa o nome Barnabé? Filho da exortação. No processo de restauração, nós precisamos de gente que é pacificadora, catalisadora, gente que é facilitadora de processo. E Barnabé é um desses homens, que está posto ali para pacificar. Eu contei toda essa história para você, gigantesca, para dizer que uma igreja lenitiva, ela partilha do perdão. Veja, ela é realista. Não é uma igreja alienada. Uma igreja lenitiva é uma igreja realista. Ela sabe que os conflitos irão acontecer. Meu irmão, se você procura um relacionamento na igreja, se você está imaginando que participar de uma sociedade, de um projeto, não vai trazer dor de cabeça para você, você está errado. Nós somos realistas. Haverá muita discussão, haverá conflitos que vão acontecer, mas nós não somos conformistas. Realistas sim, mas conformistas não. Uma igreja lenitiva busca o perdão, libera o perdão, e o padrão para isso não é você, não é a sua bondade, não é a sua capacidade de absolver problemas em um coração tão puro que é perdoador. Não está em você o padrão. O padrão não é humano, o padrão é bíblico. O padrão é o próprio Cristo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz isso: suportai-vos uns aos outros. Como é que a gente interpreta essa primeira fala de Paulo? Tem aquele miserável, ele me fez mal, e eu preciso suportá-lo. Sabe, eu sinto do lado dele, eu não consigo suportar. Eu só suporto a respiração dele porque é abuso. Não é essa a ideia. Suportai-vos uns aos outros. Aí Paulo completa dizendo: perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Por quê? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Essa igreja me ensinou o que é ser perdoado. Essa igreja me ensinou o que é perdoar. É por isso que eu posso dizer, por experiência própria, essa igreja é uma igreja lenitiva, porque ela partilha do perdão. Eu aprendi, eu sei o que é ser bem recebido, mesmo quando o pecado toma conta. Eu sei o que é ser bem recebido e perdoado, e eu aprendi isso. Mas não foi fácil. Eu lembro do dia em que eu precisava exercer perdão sobre alguém que muito me machucou, que tramou, que destruiu parte da minha vida. E um dia no seminário eu encontro essa pessoa.
Aquela pessoa não tinha muito o que dizer para mim, e a gente se encontrou ali, não tinha como fugir daquele encontro. E eu me vi justamente no dia da reconciliação de Paulo e João Marcos. Eu criei uma ilustração que relata como aquele perdão foi liberado em minha vida. E naquele dia ele disse: me perdoa. E aquele abraço duradouro tirou um peso violento das minhas costas. E escute isso: nunca mais eu carreguei aquele peso mais. Eu entendi o que era perdão. Sabe onde eu aprendi? Aqui. Quem muito é perdoado não pode ser omitido perdão. A pergunta é: por que resistir nisso? A pergunta é: por que continuar com coisas secundárias? Você percebeu que a maioria das coisas que nos separam são coisas secundárias? Não falam sobre salvação, sobre fé. É gosto. É uma palavra maldita. É aquilo que é mal interpretado. Uma igreja lenitiva, ela partilha do perdão. Me permita terminar esse texto. Em último lugar, uma igreja lenitiva, ela partilha de propósitos eternos. É assim que termina o texto, verso 11. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão, que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus, todos juntos, eles têm sido meu lenitivo. Jesus era um nome muito comum naquela época. E aí o texto nos diz que Jesus, chamado de justo, é mencionado aqui, e ele é mencionado unicamente aqui, e não há nenhuma outra informação em nenhum outro lugar sobre esse homem. Nós não conhecemos a trajetória dele, diferente dos outros dois. Há muito material sobre Aristarco, muito material sobre João Marcos, mas sobre esse Jesus nós não temos muita informação da sua vida, e está tudo bem. Sabe por quê? Porque há algo muito mais precioso que é mencionado desse homem aqui. Mais do que a sua trajetória, erros e acertos, esse homem é citado como um cooperador da missão mais importante do universo. O texto diz: eles cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Há uma mistura aqui. Há um tom de dor, de tristeza do coração do apóstolo Paulo, porque ele está dizendo: eu estou preso, estou nas mãos de gente injusta, que vai me julgar, não sei como vai ser esse julgamento, e agora que eu preciso de gente crente, de judeus crentes, eles não estão aqui, exceto Aristarco, João Marcos e Jesus justo. Mas ao mesmo tempo, é como se pudéssemos ouvir e ver um sorriso no canto da boca do apóstolo Paulo dizendo: mas eles estiveram comigo e eles partilharam de propósitos eternos. Uma igreja lenitiva, ela partilha de propósitos eternos. Uma igreja lenitiva tem os seus olhos não presos apenas no presente, mas firmados na eternidade. Uma igreja lenitiva se envolve, se molda, trabalha juntos em base, em perspectiva de propósitos eternos. A igreja não foge da sua missão, da sua responsabilidade. Ela não esquece da razão pela qual ela existe, ser testemunha de Cristo nesse mundo. Eles partilham de efeitos para a eternidade. Como foi bom ver nesse acampamento gente reunida com um único propósito: gerar a glória de Deus. Foi uma das experiências mais fantásticas que nós tivemos nesse acampamento. Ver gente. E eu digo isso sempre: gente é a coisa mais sensacional do mundo. Eu amo gente, eu acho gente a coisa mais extraordinária. Porque, veja, a gente reuniu no final de semana gente de idades diferentes, de gostos diferentes, posições diferentes, e todos eles estavam envolvidos em um único propósito: gerar a glória de Deus, pensar em propósitos eternos. Esse é o nosso chamado.
Esse é o chamado dessa igreja. Uma igreja lenitiva, ela partilha de propósitos eternos, mais do que chamados individuais. Todos nós somos chamados a partilhar de propósitos que ganham a eternidade. É isso que nos faz ser igreja. Isso é igreja lenitiva. E essa igreja tem feito jus a esse título. Uma igreja que tem caminhado, que tem proclamado o Evangelho. Tem muita coisa para fazer ainda, sim, tem, mas essa igreja tem essa característica e não pode permitir morrer. Sociedades, líderes que estão juntos, partilhando de propósitos eternos. Eu queria chamar o grupo para cá, nós vamos cantar uma canção, rapidamente, e depois nós vamos orar. Nós vamos orar como família do Senhor. Essa canção fala sobre isso, é uma canção antiga, a gente cantou por diversas vezes aqui. O pastor Arivaldo gosta dessa canção, eu também gosto, porque ela fala sobre essa comunhão que a igreja deve exercer. Vamos cantar e logo após vamos orar ao Senhor.